O assunto de hoje é alquimia. Mas o que será que entendemos como alquimia? Velhinhos fazendo magia atrás do elixir da vida eterna? Um monte de bruxos fazendo poções mágicas na Idade Média? Uma coisa assim mais ou menos parecida com o Harry Potter? Com os livros de Paulo Coelho? Músicas do Jorge Benjor? Tudo isso tem a ver com alquimia de alguma forma, mas no programa de hoje você vai ver que alquimia é muito mais do que isso. A alquimia é uma forma de conhecimento muito antiga e muito ampla. Hoje em dia, a ideia que temos de alquimia é muitas vezes baseada em mitos e preconceitos que vieram desde a antiguidade até nós. Alquimia? Sei lá, alpinismo? Bom, pelo que eu vi, são criadores de perfumes. Eu não sei entender muito bem disso, não. Trata-se de combinações químicas, né? Mágica, magia. Muito bem. Não é mágica, né? É meio esse negócio de macumba, não, é... Tem a ver também, tem a ver. O misticismo da Idade Média. Esotérico? Feiticeiros! Eu lembro da questão da pedra filosofal, né? E de transformar qualquer matéria em ouro. Alguma coisa me diz que a gente só vai conseguir entender direitinho essa tal alquimia se voltar um pouco no tempo. Você tem toda a razão, Kika. Desde os primórdios da humanidade, nós desenvolvemos várias formas de observar a natureza e coletar materiais úteis para fabricar metais, tecidos, corantes, perfumes, remédios. Mas a relação do homem com a natureza antes da modernidade era muito diferente da nossa. A natureza não era pensada, mas vivida como um grande organismo vivo. O homem e as coisas eram partes do mesmo todo, sempre em transformação. Essas transformações contínuas nas coisas, no ambiente, no corpo e no espírito sempre impressionaram o homem. Por isso, o homem procurou desde sempre investigar esses fenômenos através do conhecimento espiritual e de experiências com a matéria. É dessa tentativa de formar um conhecimento sobre a natureza que nasce a alquimia. Na prática da alquimia, podemos destacar 3 objetivos elementares. O primeiro é produzir a chamada pedra filosofal, uma substância obtida a partir de matéria-prima rudimentar. Através da pedra filosofal, seria possível atingir os outros objetivos, que seriam a transmutação da matéria, quer dizer, transformar metais inferiores em ouro e produzir o elixir da longa vida, uma espécie de medicamento que tornaria a pessoa imune a todas as doenças. Olha, eu acho que essa pedra não tem nada de filosofal, que a colher não vira ouro de jeito nenhum. Calma, Kika. Assim como você, muitos também buscaram transformar literalmente a matéria em ouro através da pedra filosofal. Para eles, a pedra filosofal era uma substância concreta que poderia ser encontrada através de experiências no laboratório. Para outros alquimistas, esses objetivos eram metáforas da mutação da alma do próprio alquimista, camufladas por fórmulas químicas e simbologias complexas. A pedra filosofal, para esses alquimistas, seria o símbolo de uma sabedoria que o homem adquire com o tempo e a prática da alquimia. A partir dessa sabedoria, o alquimista poderia chegar a uma nova visão do mundo e a um domínio maior sobre a matéria. Pensando assim, a transmutação da matéria poderia ser entendida como um símbolo dessa mudança profunda que ilumina, quer dizer, transforma o interior do alquimista em ouro. Nossa, isso tá ficando muito simbólico. Eu tô começando a não entender. É verdade, Kika. A linguagem dos tratados alquímicos é mesmo muito complexa e cheia de símbolos. Isso vem desde a misteriosa figura de Hermes Trismegistus na Grécia Antiga, que, segundo a lenda, gravou seus ensinamentos sobre a alquimia em uma esmeralda. Era chamada a Tábua de Esmeralda, que pautou o trabalho dos alquimistas ao longo do tempo. Muitos anos depois, a Tábua de Esmeralda virou um disco muito famoso do maior alquimista da música brasileira, que é o Jorge Benjor. É isso mesmo, Kika. O Jorge Ben usou a imagem do alquimista para falar da música brasileira que ele estava trazendo, que hoje é um ícone da nossa cultura.
Mas falando da obra de Hermes Trismegistus, a Tábua de Esmeraldas trazia preceitos bastante avançados e complexos que só poderiam ser compreendidos pelos iniciados na alquimia. E é por causa de Hermes que usamos o termo hermético quando queremos dizer que algo é fechado, restrito. Ensinamento hermético é aquele restrito aos iniciados e às pessoas comprometidas com a área desse ensinamento. Hermeticamente fechado significa inacessível. Mas por que complicar as coisas desse jeito, gente? Essa é uma ótima pergunta, Kika. É que a alquimia tem um caráter iniciático, quer dizer, os alquimistas devem passar por etapas de iniciação nos ensinamentos para evoluírem. Isso não parece um pouco com as fases do videogame? É verdade, parece mesmo. É que os símbolos da alquimia também são entendidos por etapas, por fases, como as que você passa no videogame. Segundo os alquimistas, assim como a natureza, o homem também deve buscar a sua evolução passo a passo para o melhor. Mas o hermetismo da linguagem dos alquimistas também tinha outra finalidade. Ao longo de toda a história, os alquimistas foram perseguidos por conta do misticismo que sua prática envolve. Alguns usavam fórmulas e recitações para invocar divindades favoráveis às suas experiências. Por isso, durante a Idade Média, muitos eram acusados de pacto com o demônio, presos, excomungados e até mortos pela Inquisição da Igreja Católica. Diz a lenda que o cheiro de enxofre foi associado ao diabo por causa das experiências que muitos alquimistas da época realizavam com esse elemento químico. Lendas à parte, a verdade é que o hermetismo dos textos e os muitos símbolos usados ajudaram os alquimistas a driblar a perseguição constante. Curiosamente, é no ambiente repressor da Idade Média que a alquimia vai conseguir um grande avanço nos seus estudos. Na busca pelos objetivos elementares, como a pedra filosofal, os alquimistas da Idade Média realizaram experiências com muitas substâncias. Eles acreditavam que o mundo era composto pela matéria sob algumas formas essenciais. E essas formas da matéria eram os 4 elementos da natureza, quer dizer, a água, o ar, o fogo e a terra, que representavam as qualidades de úmido, seco, quente ou frio. As principais matérias-primas usadas pelos alquimistas eram o orvalho, o sal, o mercúrio e o enxofre. O orvalho era utilizado para banhar a matéria-prima e o sal, também chamado de arsênico, era utilizado como meio de ligação. Usando as propriedades do orvalho e do sal, os alquimistas trabalhavam os elementos principais, que são o mercúrio e o enxofre. O enxofre é o princípio fixo e ativo que representa as propriedades de combustão e corrosão dos metais, e o mercúrio é o princípio volátil e passivo. As proporções desses elementos determinavam a constituição de um objeto. Por isso, os alquimistas acreditavam que, alterando as proporções dos elementos na matéria, seria possível transformar a própria matéria. Para isso, usavam procedimentos bastante familiares ainda hoje, como a destilação, a combustão, o aquecimento e a evaporação. As experiências com a matéria eram feitas por etapas, e cada uma dessas etapas representava não apenas uma prática realizada no laboratório, mas também um despertar interior. O trabalho técnico no laboratório era uma maneira de verificar as expansões da consciência do próprio alquimista. Na busca por aprimorar o trabalho nos laboratórios, os alquimistas medievais criaram métodos e equipamentos que foram fundamentais para o surgimento da química moderna. O almofariz, o balão de destilação e o alambique, por exemplo, foram desenvolvidos por alquimistas. Eles também aperfeiçoaram muitas técnicas relacionadas à separação de misturas, e muitas substâncias que conhecemos foram identificadas ou sintetizadas por alquimistas. Alguns exemplos desses elementos são o álcool etílico, os ácidos sulfúrico, clorídrico, canfórico, benzoico e nítrico, o fósforo e alguns metais muito importantes, como o chumbo e o zinco, entre outros. Muitos desses elementos auxiliaram também os estudos da medicina e ajudaram o homem a encontrar a cura de algumas doenças. Como uma ciência que se preocupa em evoluir para harmonizar a materialidade da natureza, inclusive dentro do corpo humano, a alquimia sempre esteve muito próxima na busca pelas curas de doenças. Um alquimista muito importante foi o médico suíço Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mais conhecido como Paracelso, que viveu entre os séculos XV e XVI. Ele acreditava que a finalidade da alquimia era produzir essências que pudessem ajudar na cura das doenças. Considerando que o alquimista tinha a capacidade de separar as coisas puras das coisas impuras, Paracelso pensava que muitos processos do corpo humano eram alquímicos, como a digestão de alimentos, por exemplo, onde o corpo separa o que é nutritivo do que deve ser expelido.
Muitos dos procedimentos de Paracelso eram desconhecidos pelos médicos da época e, por isso mesmo, muito contestados. Um desses procedimentos era a exigência de limpeza absoluta durante tratamentos e operações. Os médicos medievais entendiam essa exigência como um ritual místico e sem valor científico. Nessa época ainda não se falava em asepsia, mas a verdade é que a limpeza diminuía a incidência de infecções e Paracelso sabia que, de algum modo, uma coisa estava ligada à outra. Paracelso também afirmava que o papel da medicina era apenas favorecer a ação do arqueus, que é a energia criadora que atua nos organismos. Muitos médicos atualmente afirmam que os medicamentos apenas contribuem para a cura. O papel decisivo é do sistema imunológico do paciente. Pessoas com baixa contagem de anticorpos podem morrer dentro do hospital, mesmo com todos os recursos disponíveis. Se trocarmos a palavra arqueus por sistema imunológico, veremos que a teoria de Paracelso fazia bastante sentido. A alquimia, do ponto de vista filosófico, místico, o local dela já não é mais dentro da própria química, mas existe um local para ela que são as sociedades secretas, as organizações, né, de cunho, né, iniciático, né, que permanecem transmitindo, perpetuando e organizando, né, estudando essas questões filosóficas da alquimia. Não podemos considerar a alquimia somente como uma ciência ou uma pré-ciência e nem comparar diretamente seus resultados com a ciência moderna. A alquimia é outra forma de conhecimento, a partir de outra maneira de estar no mundo. Mas não podemos negar que a herança deixada pela alquimia medieval é muito valiosa e que boa parte da química moderna se baseou nos resultados práticos do trabalho desses alquimistas. Mas a alquimia não desapareceu. Pelo contrário, ela ainda está presente no dia a dia do homem contemporâneo, de várias formas. No programa de hoje, vimos que a alquimia é outra forma de conhecimento a partir de outra maneira de estar no mundo. Vimos seus principais objetivos, experimentos e suas contribuições para a ciência moderna. E vimos também a importância que a alquimia pode ter no ensino da química. Cada vez mais a ciência valoriza o papel do observador dos fenômenos, então devemos levar em conta a experiência pessoal de cada um com os fenômenos estudados, como faziam os alquimistas. As aulas de química alquimizadas podem se transformar em exercícios de autoconhecimento e compreensão do mundo, porque os símbolos e as práticas da alquimia nos ajudam a entender o conhecimento químico como uma forma de sabedoria que contribui para a evolução do ser humano e de sua relação com a natureza.